E aí galera, beleza? Vamos falar das teorias de Vingadores e Guerra Infinita? Portanto, esse vídeo estará recheado de spoilers. Já esteja avisado, viu? Vai ter muitos spoilers nesse vídeo. Bora! Muito bem, mais uma vez avisando, tem spoilers e vai ter muitos spoilers no vídeo, tá bom? Então se você ainda não assistiu ao filme, pare esse vídeo, depois assista, beleza? O nosso intuito aqui é comentar um pouquinho sobre as teorias que surgiram depois do final de Vingadores Guerra Infinita. Pois bem, vamos então ao começo, que é o final. Eu não entendi o que ele falou. Como acabou o Vingadores Guerra Infinita? Não interessa pra você, palhaço. Acabou com Thanos bem sucedido, certo? Ele conseguiu as joias, as 6 joias, e aí dizimou metade da população no mundo. Metade da vida no mundo foi dizimada com um simples estalar de dedos. E eis que também foram dizimados alguns dos nossos queridos Vingadores. Sim, pois é, né? Infelizmente nós vimos aí a morte de Doutor Estranho, de praticamente todos os Guardiões da Galáxia, né? Somente acho que o Drax que ficou, não foi o Drax, foi o Rocket, né? O Rocket ficou, sobreviveu. Também nós tivemos aí a morte do Homem-Aranha. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Enfim, muitos Vingadores morreram. Sim, morreram. Tô triste, não tô feliz. Mas a pergunta que fica, será que a Marvel teria essa coragem de matar os seus principais personagens ali de uma forma tão repentina? Sendo que alguns dos personagens que morreram no Vingadores Guerra Infinita já têm contrato para futuros filmes. A resposta é simples, né, meu amigo? É claro que eles não iam morrer dessa forma. Agora, mas então, Rodrigo, eles não morreram ou morreram? Morreram ou não morreram? Morreram. Ok, morreram. Aceita. Tô passada. Apesar de que a sensação que eu tive quando eu assisti o filme foi que eles estavam se desintegrando e de certa forma indo para outro lugar. Não, eles viraram pó, né? Eles estavam virando pó, eles morreram. Mas até parece também que eles não sofreram também, né? A gente não via a reação de dor deles e tudo mais. Especula-se o quê? Especula-se que de certa forma eles foram para um outro lugar. Tem muita gente que está fazendo essa teoria, né? De que de fato eles não morreram, que eles foram para uma outra dimensão ou um lugar alternativo ali, que é um lugar próprio, por exemplo, da Joia da Alma. E muita gente comenta que nas HQs tem isso. O Adam Warlock, por exemplo, nas HQs parece que teria acontecido isso com ele, né? Se eu estiver errado, quem leu as HQs aí me corrija, por favor. Mas parece que o Adam Warlock, que deve ser introduzido aí no universo Marvel nos próximos filmes, provavelmente no filme novo aí que vai chegar da Capitã Marvel, especula-se isso, né? O Adam Warlock, para quem não sabe, é um personagem muito importante nos quadrinhos, né? E até muita gente se questionava por que até o momento ele não foi introduzido ainda no universo cinematográfico da Marvel, diante da importância dele nos quadrinhos. E a primeira aparição de Adam nos cinemas foi numa cena pós-crédito no filme Guardiões da Galáxia Volume 2. Sim, esse filme que teve 5 cenas pós-créditos, né? Muitas cenas pós-créditos. E uma delas foi exatamente essa. Tem uma cena em que a Aisha tá lá derrotada, né? Aquela Douradona, lembra da Douradona? Pois é. E ela fala que tá criando um ser perfeito ali para matar os Guardiões. E aparece o Casulo. E ela cita o nome de Adam. E nas HQs, ele realmente é concebido num casulo, né? Mas na verdade ele não é criado pelo grupo lá dos Soberanos, né? Dessa raça dos Soberanos que aparecem em Guardiões da Galáxia Volume 2. Nas HQs ele é criado por uma raça, por um grupo chamado Enclave. Ele então é um ser artificial que ele é criado para dar exemplo para o exército. Ele é criado de forma perfeita, ele não tem pudor, ele não tem nenhuma mágoa, nenhum rancor. Ele é perfeito, só que ao ser criado, ele ouve, né, os cientistas lá comentando sobre o que eles vão fazer com ele, né, as intenções maléficas, que eles vão usar ele para o mal. E aí quando ele sai do casulo, quando ele é criado, quando ele é concebido, vamos dizer assim, ele mata todos os cientistas. E aí então ele se depara com outro cientista, que é o autoevolucionário, que cria ele e tudo mais, e ele coloca uma joia da alma nele, né? Até então o Adam não tinha esse nome, até então ele era simplesmente chamado por ele, né? E aí o cientista, ele dá o nome de Adam Warlock.
Ou seja, Adam de Adão, né, o primeiro ser da espécie, e o Warlock, que vem aí do termo de feiticeiro, enfim. Resumidamente, essa é a origem do Adam Warlock, que deve ter, lógico, modificações no universo cinematográfico da Marvel, até porque ele já foi introduzido em Guardiões da Galáxia, ele já foi introduzido por essa raça dos soberanos lá de Guardiões. E aí o que acontece? Qual é a primeira teoria que muitos falam e que eu acho que não é tão bem assim, mas enfim, vamos colocá-la. A primeira teoria é que a Joia da Alma, usada pelo Adam lá no universo das HQs, ele consegue matar as pessoas, só que ele guarda essas almas para dentro da joia, num universo paralelo dentro da joia. Em um determinado momento lá ele tem um excesso de loucura, ele começa a matar todo mundo, começa a matar pessoas também próximas a ele, só que depois você vai perceber que essas pessoas não morreram, que elas estavam simplesmente em um limbo, vamos dizer assim, mas aí num espaço de tempo onde a joia da alma permitia isso. E aí muito se fala sobre essa questão também ser introduzida nos Vingadores Guerra Infinita, que na verdade Thanos não dizimou os Vingadores, mas esses heróis estariam nesse universo paralelo, nessa dimensão da Joia da Alma. Eu não gosto muito dessa teoria, porque seria um pouco, sei lá, seria um roteiro meio preguiçoso, né? Vamos então criar essa especulação, vamos, sei lá, não sei, eu não gosto dessa teoria. Até porque as intenções do Thanos era matar todo mundo, né? Pelo menos a intenção do Thanos era dizimar metade da vida humana para dar equilíbrio, né, no mundo. Ele não tinha intenção de guardar alguns, sabe, de colocar no stand-by alguns. Não, ele queria dizimar todo mundo. Dizimar, não todo mundo, metade da população para dar esse equilíbrio, entendeu? Então, essa teoria de que alguns heróis estariam guardados na Joia da Alma, sei lá, não faz muito sentido com as aspirações do Thanos. Aí uma outra teoria também engloba aí o Adam, que é a questão da Capitã Marvel. E aí nós vamos para a cena pós-crédito do filme Vingadores Guerra Infinita. Você se lembra da cena pós-crédito? Aliás, você ficou no filme até o final para poder ver essa cena pós-crédito? Não saiu? Não. Você viu então que o Nick Fury ele consegue mandar uma mensagem num bip, né, um bip bem daqueles antigos, né? Mandar uma mensagem antes de ser dizimado, e aí essa mensagem acaba sendo enviada e aparece o logo da Capitã Marvel. Então ele conseguiu mandar essa mensagem para a Capitã Marvel, alertando ela, possivelmente, sobre o que está acontecendo no mundo. E a especulação é o quê? Qual é a teoria? Essa mensagem ela é enviada para o passado, aonde está a Capitã Marvel, lá no passado. Por que, Rodrigo? A tecnologia, a questão do bip também, por que ele está usando um bip antigo, uma coisa tão antiga, né? Enfim. Então tem essa teoria de que essa mensagem foi enviada para a Capitã Marvel para o passado. E aí no passado ela recebe essa mensagem e vai em busca para despertar o Adam Warlock, que seria alguém capaz de enfrentar à altura o Thanos. Então essa é uma teoria. Mas aí, os Vingadores continuam mortos? Só que com essa questão, de certa forma ela conseguiria mudar a linha temporal. E aí você tem uma nova linha temporal que surge. De alguma forma, se a Capitã Marvel consegue de certa forma mudar o passado, ela vai mudar a linha temporal. E aí nessa nova linha temporal, nós podemos ter os Vingadores vivos. E aí também pode ser introduzido novos personagens, como por exemplo Nova, que se especula também a vinda dele, né? Se especula também a introdução desse personagem no universo cinematográfico da Marvel. Como também pode ser colocado o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico até o momento, né? E aí você tem essa parceria entre Fox e Disney, que pode vir a ser algo proveitoso, né? Até então, o Quarteto Fantástico está sendo muito mal usado nos cinemas. E são heróis importantes no universo das HQs, que fazem a diferença, né? E você tem também a possibilidade também de colocar e de introduzir o Adam Warlock nesse universo. É uma das teorias também que são apontadas. E convenhamos, é uma teoria interessante, né? Essa mudança de linha de tempo, essa nova linha do tempo, ela é difícil de ser explicada, mas quem assistiu, por exemplo, o Flash, ok, que é da DC, né, não é da Marvel, mas vai entender o Flashpoint, né, quando o Barry Allen volta no tempo e consegue impedir que o Flash Reverso mate os pais do Barry Allen, né? E aí o que acontece? Quando ele retorna para o presente,
mudou-se tudo, já não é o presente que ele saiu, né? Mas é um presente novo, é uma linha temporal nova, porque ele mudou algo do passado. É o tal do efeito borboleta, né? Pois bem, é algo interessante, né? É algo bem interessante que poderia ser introduzido aí no universo da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel. E daria um salto muito grande em filmes de super-herói. Talvez essa teoria seja algo interessante também por essa questão de que Os Vingadores Guerra Infinita, de certa forma, ele foi um filme que introduziu um certo amadurecimento na Marvel em questão de filmes de super-heróis. Então, quem sabe eles não fazem mais filmes um pouco mais cabeça, um pouco mais inteligentes, que não usem da fórmula padrão aí de se fazer filme de super-herói. Isso seria muito bacana. Toda a complexidade que existe, por exemplo, nas HQs, nesse universo das HQs, seria introduzido para o universo dos cinemas. Isso é muito bom. Até porque, por exemplo, a introdução de Adam Warlock, se eles conseguirem introduzir da forma como eles se introduziram nas HQs, com toda a inspiração que tem, toda a filosofia que existe por trás da criação desse ser perfeito que é o Adam Warlock, cara, isso vai dar um ganho muito grande para o universo cinematográfico da Marvel. Então, é uma teoria interessante, é uma teoria aí aceita. Uma outra teoria também que se junta aí, e que se junta com a teoria anterior, é a questão de, por exemplo, você utilizar-se da joia do destino, da joia onde estava aí, né, onde o Doutor Estranho permanecia guardando ela. Essa joia tem o poder de voltar e de avançar no tempo. Então, com, por exemplo, o Homem de Ferro conseguindo obter essa joia do destino, ele conseguiria então voltar no tempo. E voltando no tempo, ele conseguiria salvar os Vingadores, salvar os heróis. Só que talvez essa questão de se voltar no tempo, né, exige, por exemplo, quando a gente vê o Doutor Estranho avançando no tempo para ver quais são os cenários em que os heróis conseguiam matar o Thanos, né, e vencer, ele sofre ali, você vê que ele sofre ali, né, tem um certo colapso ali e tudo mais. Eu não sei até que ponto seria um sacrifício, né, para aquele que conseguiu usar dessa forma essa joia, né? Enfim, poderia então haver a possibilidade do que? Da morte de Tony Stark. Possivelmente a morte como um sacrifício por utilizar essa joia dessa forma. Alguém que não estivesse preparado para utilizar a joia dessa forma. Lembre-se que numa cena em que acontece tá lá o Doutor Estranho morrendo, tudo mais, ele fala, isso era assim que tinha que ser feito, lembra que ele fala assim, isso, alguma coisa desse tipo, né? Era assim que tinha que ser feito, tudo mais. Ele, de certa forma, ele poupa a vida, né? Ele pede para que o Thanos poupe a vida do Homem de Ferro. E aí ele entrega a joia do infinito pro Thanos. Ok, ou seja, ele sabe que, de certa forma, o Homem de Ferro pode ser decisivo ali numa futura guerra, num futuro embate com Thanos. Ele viu um cenário, ele viu esse único cenário em que os heróis conseguem matar o Thanos. Então, de repente, faz sentido também isso, né? Muito se especula que o que vai ser resolvido é talvez no filme da Capitã Marvel, que estreia antes do próximo Vingadores, o Vingadores 4 aí, né? Os irmãos russos, eles disseram o quê? Eles disseram que esse filme, Vingadores Guerra Infinita, ele é um filme fechado. Não existe isso, parte 1, parte 2. E de certa forma, ele se fecha, né? Você tem aí a vitória do mal. Você tem aí os heróis mortos e a vitória do mal. Fechou. Fechou de uma forma não tão comum, né? A gente está acostumado com finais felizes, onde o mocinho vence o vilão. Mas aqui não. Aqui ele mata todo mundo e sobrevive, e soberano está lá, ele desfrutando dessa condição de que é o grande realizador ali da obra que ele conseguiu, de juntar as joias, ele conseguiu dizimar metade da população e legal, beleza. Ele teve seus sacrifícios e tudo mais, então ok. Os irmãos russos disseram isso. E a gente até comentava isso, né? Ah não, é uma jogada de marketing, né? Pra gente poder ficar mais ansioso pro filme. Mas se você for prestar atenção no filme, realmente é um filme fechado. Agora, se eles vão cumprir, se eles estão falando que realmente foi um filme fechado e que o próximo será um novo filme, a gente está percebendo realmente dessa questão, de que pode haver essas teorias podem vingar. De certa forma, você pode, por exemplo, né, uma coisa que pode acontecer também, não sei, mas uma coisa que também pode acontecer, é no filme da Capitã Marvel, que acontece antes de estrear o próximo Vingadores, né, o Vingadores 4, o filme da Capitã Marvel pode, de certa forma, resolver essa situação.
pode introduzir a personagem, né, mostrar um pouco da origem da personagem, e de certa forma ela pode ter esse desafio de ser alertada pelo Nick Fury. E aí você une muito mais esse universo. Não seria um filme deslocado, né, o da Capitã Marvel. Olha que coisa interessante se você for pensar nisso, né? E o que acontece? No Vingadores 4 seria a sequência do que aconteceria, das consequências do filme da Capitã Marvel, e não diretamente do filme do Vingadores Guerra Infinita. Até porque convenhamos, né, que o Vingadores Guerra Infinita podia se chamar Thanos, né? Porque o filme é na óptica dele, né? O filme é sobre o ponto de vista dele. E isso é uma coisa também muito interessante, né? Você colocar o vilão como centro ali, o ponto de vista do vilão, né? Os Vingadores não é o ponto de vista dos Vingadores, é o ponto de vista do Thanos. O Thanos estaria o tempo todo presente com as suas aspirações, com suas dúvidas, com os seus diálogos, aliás, diálogos incríveis. O Josh Brolin está incrível com o personagem do Thanos. Enfim, é um filme que realmente se fecha. E aí cria-se mais expectativas ainda de que haja um Vingadores 4 com uma história completamente diferente, que não, de certa forma não se associe, não diretamente esteja ligado ao Vingadores 3, a esse Vingadores Guerra Infinita. De qualquer forma, é incrível você ver o universo cinematográfico da Marvel sendo juntado, sendo unido ali em Vingadores Guerra Infinita, e todas as possibilidades que podem ter a partir de agora. É incrível isso. A Marvel está incrível nisso e mostra cada vez mais esse amadurecimento da Marvel. E mostra também, de certa forma, um amadurecimento dos filmes de super-heróis, que é algo mais incrível ainda também, né? Não subestime a audiência. Vocês têm aí conteúdos incríveis nas HQs. Basta transportar esse conteúdo para o cinema, sem medo de que a audiência vá ou não entender. A audiência entende, a audiência gosta. Tanto que você está vendo aí as bilheterias bombando com o filme Vingadores Guerra Infinita. Então é isso, basicamente são essas teorias, não são minhas teorias. Aliás, eu pensei um pouco nisso, né, quando eu saí da sala do cinema, alguma coisa me veio na cabeça, mas é lógico que eu vi muita coisa na internet, outros vídeos dizendo isso, e essa teoria também, tem outra teoria também do Nerd Rabugento, o Rodolfo, ele comenta também sobre essa questão de volta no tempo, né, e tudo mais, essa questão da Capitã Marvel, enfim, eu tentei juntar essas teorias todas e eu quero que você fale qual é a sua teoria, o que você acha que vai acontecer em Vingadores 4, né, que não é Vingadores Guerra Infinita parte 2, mas enfim, mas é o próximo filme do Vingadores, o que vai acontecer, o que você acha, e é isso aí. Beleza? Forte abraço. Claro, poxa vida. Poxa vida. Claro, poxa vida. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho aí para você receber as notificações, porque a gente sempre está lançando vídeos novos, conteúdos novos, por isso bora crescer junto com a gente. E é claro, conheça também o nosso portal, sitedosgeeks.com, e também o nosso Instagram dos Geeks. Também nós temos o nosso Facebook, tá lá, é só pesquisar Os Geeks e você acompanha o nosso conteúdo, beleza? Forte abraço e até mais!